E o Cebolinha pode deixar o Flamengo e assinar com o Grêmio com um salário de 1 milhão por mês. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do Flamengo, que pode perder 3 jogadores titulares absolutos para o próximo jogo. E vou falar também de John Textor, que cita o Flamengo e manda recado após a eliminação do Botafogo para o Vasco na Copa do Brasil. Então, rapaziada, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo, porque hoje eu vou prometer uma coisa, que as notícias estão imperdíveis. Bom, galera, antes de falar do Everton Cebolinha, que pode estar deixando o Mengão, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, aproveita e ative o sino de notificação, porque é muito importante, ou seja, quando eu trouxer notícias do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa, vamos pras notícias do nosso Flamengo, porque acabou de sair a informação que o Everton Cebolinha pode estar deixando o Mengão, rapaziada, e indo para um rival, mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação, é claro, que eu separei para vocês. Olha só, galera, dá uma olhada. O Flamengo vem se destacando nessa temporada, sendo uma das equipes que mais contratou na atual janela de transferência, rapaziada. É isso mesmo, trazendo jogadores de peso para reforçar o elenco. No entanto, com as chegadas também surgem as saídas e algumas movimentações de jogadores devem ocorrer já na próxima temporada, rapaziada. Mas não para por aqui não, galera. Ó, a informação continua, dá uma olhada. Entre os nomes mais discutidos está o do atacante Everton Cebolinha, que perdeu espaço no time titular rubro-negro desde a chegada do técnico Felipe Luiz. E dessa forma, rapaziada, o jogador pode deixar o mais querido em 2026, rapaziada. Segundo informações da jornalista Giovana Barcelos, do Bola VIP, rapaziada, o Grêmio está de olho no atacante, já iniciou os contatos para contratá-lo na próxima temporada. E a informação que eu também apurei para vocês, galera, é que se o Everton Cebolinha aceitar a proposta do Grêmio e for jogar no time de Porto Alegre, rapaziada, ele vai receber um salário ali na casa de 1 milhão de reais por mês. E eu mesmo já falei aqui no meu canal, rapaziada, diversas vezes, que o Grêmio estava de olho em repatriar o Everton Cebolinha, que o Grêmio queria contratar ele, rapaziada. Eu trouxe aqui também que o técnico Felipe Luiz chegou pro Everton Cebolinha e disse que ele não ia sair do Flamengo e que ele era muito importante ali no esquema tático do Felipe Luiz. Porém, rapaziada, e entretanto, é como eu falo pra vocês, o jogador vive de fazer gols, o atacante vive de jogar, rapaziada, coisa que o Everton Cebolinha não está jogando, coisa que o técnico Felipe Luiz não dá oportunidade para ele. Com isso, rapaziada, é óbvio, galera, que o Everton Cebolinha não vai querer ficar esquentando o banco e os empresários dele já estão ali preparando um novo clube, que é o Grêmio, rapaziada. Essa informação é claro ali que é evidente e o Everton Cebolinha pode não defender mais esse manto sagrado aqui, rapaziada, na temporada de 2026, ou seja, já é um fato. O Grêmio está de olho nele e o Flamengo, como o futebol é bastante dinâmico, rapaziada, vendo a situação de Everton Cebolinha, que não joga, pode liberar o jogador para o time de Porto Alegre. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vocês aceitariam, rapaziada, que a diretoria do Flamengo liberasse e vendesse o Everton Cebolinha? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, porque o comentário de vocês é o que eu sempre falo, é bastante importante. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando, falando de Mengão, deixa eu falar do próximo jogo do Flamengo, que é contra o Juventude, fora de casa. E com isso, rapaziada, o Flamengo pode perder até 3 jogadores titulares absolutos. E eu vou falar aqui pra vocês quem são eles. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O Varela, galera, o Alexandro e o Jorginho serão avaliados até sábado, mas dificilmente embarcam com a delegação para Caxias do Sul. Ou seja, rapaziada, o Varela tá com um quadro ali de pubalgia, o Alexandro também sentiu dores na panturrilha e o Jorginho, rapaziada, sentiu dores musculares. Ou seja, com isso, esses 3 jogadores vão ser ali avaliados novamente e até sábado a diretoria do Flamengo, o departamento médico do Flamengo vai dar uma resposta, mas a probabilidade é como eu falei ontem para vocês sobre o Jorginho. O Jorginho tá praticamente fora do jogo contra o Juventude, só se desse uma reviravolta. E com isso, rapaziada, tanto o Jorginho
como Alexandro também, que é titular absoluto do Flamengo, e o Varela, rapaziada, que é titular também do Flamengo, pode desfalcar o Mengão num jogo bastante importante contra o Juventude. E eu sei, galera, que vai ter gente que vai falar: ah, Lucas, mas o Juventude é fraco, dá pro Flamengo ganhar. Dá, rapaziada, o Flamengo tem que ganhar, é obrigação do Flamengo ganhar. Mas assim, rapaziada, a gente tá vendo que não tem time morto, que não tem time fraco e que o Juventude fora de casa pode surpreender o Flamengo, rapaziada. Mas o Flamengo tem reservas, o Flamengo tem um time bom e a gente tem que ir pra cima. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui, falando de Mengão, agora deixa eu falar de John Textor, rapaziada, porque pra quem ainda não sabe, o Botafogo foi eliminado ontem para o Vasco e é óbvio, rapaziada, que o John Textor tinha que falar do Flamengo, rapaziada, na coletiva. E olha só o que foi que ele falou, rapaziada, dá uma olhada. Abre aspas para o John Textor. Eu amo nossos jogadores, nosso técnico, sim, falhamos na ambição que tivemos, o campeonato ainda não acabou e o Flamengo vem aqui e é um jogo de 6 pontos, temos chances e então vamos lutar. O Flamengo está a 10 pontos acima de nós. Essa é uma distância que podemos chegar perto. Vamos tentar. Analisou o empresário. Ele não parou por aqui, não. Ele parou por aqui, né, rapaziada? Ele só citou isso mesmo. Que o Flamengo está a 10 pontos do Botafogo e que dá pro Botafogo ganhar do Flamengo. E que dá ali pro Botafogo assumir a liderança segundo o John Textor, rapaziada. Era óbvio que não tinha outra desculpa pra ele dar e ele citou o Flamengo. Porque quando o Botafogo foi eliminado da Libertadores, o John Textor deu uma desculpa. Quando o Botafogo foi eliminado ontem da Copa do Brasil, o John Textor deu mais outra disputa. E o que é que o Botafogo está disputando hoje, rapaziada? O Botafogo não disputa mais o Brasileirão, não disputa mais Libertadores e não disputa mais Copa do Brasil. Ou seja, é por isso que é ruim quando o time é SAF, rapaziada. O Botafogo, John Textor, investiu tudo que tinha no Botafogo e o Botafogo foi campeão de tudo. Para recuperar o dinheiro, o John Textor simplesmente vendeu todo mundo. Vendeu o Luiz Henrique, vendeu o Almada, vendeu todos, rapaziada, todos. E hoje o Botafogo ali vem atuando do jeito que vem atuando, né, rapaziada? E o John Textor sempre dando desculpas e, é claro, colocando o Flamengo no meio. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui falando de Flamengo, deixa eu falar de uma coisa, porque o BAP, presidente do Flamengo, rapaziada, assinou ali com uma joia do Flamengo e uma joia do Mengão, rapaziada, teve seu primeiro contrato profissional assinado com o valor milionário da multa rescisória. Olha só, rapaziada, o Flamengo segue fortalecendo suas categorias de base com contratações e renovações de diversas promessas da Gávea, rapaziada. Nessa quinta, dia 11, o atacante Luiz Guilherme, da geração 2019, assinou seu primeiro contrato profissional com o Rubro Negro, rapaziada. Segundo os perfis Flabase e Flazoeiro, o novo vínculo da joia foi firmado até 2028, com a multa rescisória estipulada de 50 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais. Em sua cotação atual, o garoto do Ninho comemorou o importante passo de sua carreira no mais querido. É o que eu falo, rapaziada. Parece que eu falo aqui, os caras escutam ali, galera. Ó, o Flamengo tem que dar prioridade para a garotada, tem que dar prioridade para as categorias de base. Não é só dar prioridade, mas dar oportunidade para aqueles garotos que estão no sub-20 subir para o profissional e se destacar no profissional. Eu sei, rapaziada, que o elenco atual hoje do Flamengo é simplesmente absurdo. É difícil de se competir, mas tem que dar oportunidade, rapaziada. Tem que fazer um projeto para aqueles garotos que estão se destacando mais na categoria de base subir para o profissional e ter alguma chance de evoluir, de jogar, rapaziada, porque não basta renovar contrato, não basta ali valorizar o salário do jogador, se não dá oportunidade para ele subir para o profissional, rapaziada. É o que eu sempre bato aqui na tecla, todo dia e toda vez. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar agora de BAP de novo, rapaziada, presidente do Flamengo, porque o BAP, rapaziada, definiu três fatores para iniciar a construção do estádio próprio, rapaziada. É isso mesmo, olha só. Olha só, rapaziada, o primeiro fator, capacidade de gerar recurso próprio. O Flamengo mira aumentar as receitas para ter mais caixa para construir o estádio. Nesse ano,
Com a premiação do Mundial, o faturamento deve ultrapassar 1,7 bilhões, rapaziada, de reais. Segundo fator, rapaziada, o nível atual dos juros com a taxa do Selic de 15% é considerado inviável para o clube pegar os empréstimos. Assim, a redução da taxa pode acelerar a construção do estádio. E por último, rapaziada, terceiro e último fator é esse, ó, rapaziada, ó. Caso um parceiro queira investir no estádio, o Flamengo considera a hipótese, mas destacando o modelo de SAF, rapaziada, sem ficar dependendo ali das empresas, ou seja, esse é o fator principal, três fatores principais para o Flamengo ali iniciar a construção do estádio próprio. E é o que eu digo, quanto mais eles ali pensam no estádio, quanto mais eles bolam um plano, rapaziada, mais nós torcedor cria expectativa e vê ali o sonho se realizando, que é o do estádio próprio, rapaziada. Quem de nós torcedores não quer ver o Flamengo com seu estádio próprio, rapaziada? Porém, diretoria do Flamengo, presidência do Flamengo tem que trabalhar bastante, tem que suar bastante pro estádio sair, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo e que estão dando aquela moral top, rapaziada, porque vocês são top. E eu sei que tem gente, galera, que deixa o like, que se inscreve no canal. E se você é flamenguista e ainda não é inscrito, aproveita, rapaziada, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia eu tô aqui trazendo informações pra vocês, galera. Valeu!